Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto muito bacana, onde ele nos fala sobre a igualdade entre matrizes. Não se esqueçam que quando a gente fala em relação à igualdade, não é a mesma coisa do que semelhança. Por quê? Semelhança é algo parecido. Igualdade tem que ser tudo igual em todos os pontos. Como assim? Vamos lá. Uma matriz A é igual a uma matriz B quando cada elemento da matriz A for igual a cada elemento da matriz B. Ou seja, eu tenho que reparar sempre a posição dos elementos das duas matrizes e também verificar se os elementos de mesma posição possuem o mesmo valor numérico. Então vejamos, aqui isso é verdade para todo I pertencente ao conjunto dos naturais, com exceção do zero, e para todo J pertencente ao conjunto dos naturais também diferente de zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que a igualdade de matrizes, ou entre matrizes na verdade, ela existe para todo e qualquer tipo de matriz. Obedecendo o seguinte também. Aqui, ó, no primeiro exemplo, eu tenho uma matriz A, onde essa matriz é uma matriz quadrada de ordem 2. Por que ela é quadrada de ordem 2? Porque ela possui duas linhas e duas colunas. Bem, eu só posso igualá-la a uma matriz B se essa matriz B também for do mesmo tipo. Então, repare que a matriz B também é quadrada de ordem 2. Eu não tenho como determinar a igualdade entre duas matrizes de ordem diferentes. Como assim? Por exemplo, se eu tivesse uma matriz A, onde ela possui 3 linhas e 2 colunas, uma matriz B com 3 linhas e 3 colunas, devido ao fato de nós termos, nesse caso, colunas em quantidades diferentes, em nenhum momento eu vou ter como igualar essas duas matrizes. Então é importante que você repare sempre isso também, tá? Além de você ter, ou dever ter, os mesmos elementos numéricos nas suas respectivas posições, só existe a igualdade se as matrizes forem do mesmo tipo, ambas as matrizes. Então vamos lá aqui, olha lá. Eu tenho 5 e 8, 1 e 6 como elementos da matriz A. Na matriz B, 5 e 8, 1 e 6. Então, como nós temos exatamente os mesmos elementos na matriz A e na matriz B, isso implica que a matriz A é igual à matriz B. Então, nesse caso, existe sim aqui a igualdade entre matrizes. Agora, nem sempre a gente vai ter essa igualdade já explícita. Pode ser que, de repente, em alguma situação, você tenha que descobrir os valores. E aí também repare o seguinte, eu tenho aqui no segundo exemplo, a matriz A, onde essa matriz possui 3 linhas e 2 colunas, e a matriz B, que também possui 3 linhas e 2 colunas. Ou seja, o início está bacana, porque ambas são do mesmo tipo. Porém, reparem que esse elemento que está destacado aqui em rosa, na matriz A é 9, e o elemento na mesma posição na matriz B é igual a 4. Isso quer dizer então o seguinte, como, logicamente, 9 é diferente de 4, isso já implica então que a matriz A é diferente da matriz B. Por mais que todos os outros elementos, então aqui olha, todos os que estão em branco são exatamente iguais. Mas por esse fato onde nós temos que um deles já foi diferente do outro, já desfaz a igualdade entre essas duas matrizes. No terceiro exemplo que nós temos aqui embaixo, repare agora o seguinte. Eu tenho a matriz A de ordem 3, pois ela possui 3 linhas e 3 colunas. Nós temos também uma matriz B de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. Perfeito. Agora, os elementos que estão destacados na matriz A, em rosa, eu tenho o 6, o 4 e o 3. E na mesma posição, os elementos destacados também dessa posição na matriz B, nós temos x, y e z. Para que as duas matrizes sejam iguais, não se esqueçam que os valores têm que ser exatamente iguais nas duas matrizes, de acordo com as suas posições. O que isso quer dizer? Isso quer dizer então que, pela posição, esse x vale 6, que é o que nós temos aqui embaixo. Além disso, o y é igual a 4 e, finalmente, o z é igual a 3.
Então, quando você tem esses valores para cada uma dessas variáveis na matriz B, isso vai implicar também que a matriz A é igual à matriz B. Então, você consegue reparar, pessoal, justamente isso, que além de as matrizes, para serem iguais, elas devem possuir o mesmo tipo, os mesmos elementos deverão ser iguais nas suas respectivas posições, tá bom? Agora, uma situação que é mais comum de aparecer é a seguinte: eu tenho não somente agora uma letra ou uma variável em uma delas, agora eu vou ter uma expressão algébrica. E aí, nessa expressão algébrica, ou dessa na verdade, nós temos que achar o valor da sua variável. Então, repare aqui comigo. Eu tenho aqui duas situações, ó. Esse x mais 3, que equivale ao elemento A11 da matriz A. Por que que equivale ao elemento A11? Porque ele se localiza na primeira linha e na primeira coluna. Se eu quero dizer ou afirmar que a matriz A é igual à matriz B, ele tem que ser igual a esse elemento aqui, menos 5. Assim como também esse elemento A22, tá? Que é representado pela expressão 2y menos 7, ele também, para que as matrizes sejam iguais, deverá ser igual ao elemento 13, que é o elemento B22 da matriz B. Então, você consegue reparar com isso justamente o seguinte, que expressões serão iguais, com elementos iguais, quando existir a igualdade entre as matrizes. Fazendo isso, então, repare o seguinte, eu vou igualar a matriz A à matriz B, de modo que x mais 3 vai ser igual a menos 5 pela posição, assim como 2y menos 7 vai ser igual a 13 também pela posição. Então, vejamos, essa primeira equação aqui, por que que aparece uma equação? Porque se eu estou igualando matrizes, logicamente, aparece o sinal de igualdade. E os elementos são formados, pelo menos um deles, por uma expressão algébrica. Sendo assim, aparece uma letra da qual eu quero achar o seu valor numérico, tá bom? Então, olha lá, aquela primeira equação que eu marquei de branco está sendo resolvida aqui embaixo. Então, nós temos o seguinte, que x mais 3 é igual a menos 5. E eu quero achar o resultado, ou valor numérico, referente a x, de modo que essa igualdade seja verdadeira. Bem, pelo fato de nós termos aqui uma equação, o que vai acontecer? Esse 3 que acompanha o x, ele deverá passar ao segundo membro da equação. Mas, como ele está envolvido em adição, como é que ele vai passar? Sempre trocando o seu sinal. Então, esse 3 que aqui é positivo, passará ao segundo membro de forma negativa, onde nós teremos o seguinte, que x vai ser igual a menos 3 menos 5. Opa, menos 3 com menos 5. Existe aí, então, uma adição com valores numéricos com o mesmo sinal. O que me diz a regra? Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Então, se eu tenho menos 5 com menos 3, 5 mais 3 é 8. Como ambos são negativos, então o resultado ficará negativo. A nossa segunda equação, que eu vou marcá-la aqui de amarelo, ela será resolvida aqui agora na continuação. Então, reparem, nós temos inicialmente que 2y menos 7 é igual a 13. De novo, eu quero que as matrizes sejam iguais. Eu estou determinando os valores de x e de y de modo que essas matrizes sejam iguais. Então, aparece aqui a equação onde eu tenho que achar o valor do y. Sendo assim, esse 7 que aqui é negativo passará ao segundo membro de forma positiva. 13 mais 7, cujo resultado é igual a 20. Sendo assim, 2y é igual a 20 e, como eu quero achar o valor do y, esse 2 automaticamente passará dividindo. Então, nós teremos que y é igual a 20 dividido por 2, cujo resultado é igual a 10. Então, nós achamos com isso aqui os valores referentes à letra x e à letra y, de modo que as matrizes sejam exatamente iguais. Agora, repara comigo. O valor que a gente achou para x foi menos 8. Então, x aqui vale menos 8. E quando a gente resolver essa expressãozinha,
Menos 8 mais 3, reparem que eles possuem sinais diferentes. O que me diz a regra? Sinais diferentes, a gente subtrai os valores, ou seja, 8 menos 3 é 5, e aí dos dois eu pego o sinal do maior deles. Como 8 é maior do que 3 e o 8 é negativo, então o resultado ficará igual a menos 5, que é justamente o que nós temos aqui no B. O y nós achamos igual a 10, então aqui eu vou substituir y por 10, onde nós teremos 2 vezes y, ou seja, 2 vezes 10, cujo resultado é 20. 20 menos 7, o resultado é igual a 13, que coincide com o valor que está aqui na matriz B. Então você repara que a igualdade de matrizes, ela ajuda bastante em relação a isso, tá? Pode ser que você tenha que achar o valor de uma letra sozinha, ou pode ser que você tenha que achar o valor de uma letra onde ela está dentro de uma expressão algébrica, tá bom, gente? Então, com isso, a gente verificou aqui na nossa aula a igualdade entre matrizes, onde eu estou te mostrando que duas matrizes serão iguais quando elas forem do mesmo tipo e todos os elementos também forem iguais. Então, eu te mostrei 3 exemplos iniciais e a aplicação também dessa ideia na resolução de equações dentro das matrizes. Muito obrigado pela atenção, fique à vontade para tirar uma foto do quadro e tchau!